Não é fácil ser artista, mas é impossível ser outra coisa. Fala, galerinha bonita! Como vocês estão? Meu nome é Marília Góes e este é o ArtCast, os seus minutos de arte, criatividade e um pouquinho mais. Eu me deparei com essa frase há duas semanas atrás, acredito, uma semana atrás, e me fez refletir muito, muito, muito do que eu acredito, compartilho aqui há muitos anos e acredito que você talvez compartilhe das mesmas ideias que eu. Ser artista é uma identidade de alma, sabe? Quando a gente se... Eu quero que você volte, assim, eu vou voltar às minhas memórias. Aquele primeiro momento em que a gente... Eu tive uma infância, uma adolescência muito criativa, muito espontânea, sempre envolvida com alguma coisa de arte. E quando eu me encontro com outras pessoas, em cursos principalmente de arte, que também vibravam essa mesma energia, parece que a gente se encontra o nosso verdadeiro eu, assim. E a gente se entende artista. Por muito tempo no Vivarte, quando eu tinha a escola de formação de artista em São Paulo, eu lembro muito de conversar com alunos ou em mentoria com artistas e tudo mais, e a pessoa me falando: eu quero muito ser artista, eu quero muito, enfim, me desenvolver e seguir essa carreira. E eu perguntava para a pessoa: o que te impede de ser, se ser é uma identidade? Talvez o que você está querendo dizer é o que você deseja ser remunerado como artista. Aí é diferente. Mas o ser artista é uma identidade de personalidade. E quando a gente reluta essa personalidade, você artista que me escuta, é muito mais difícil. E digo que, como diz essa frase, né, não é fácil ser artista, mas é impossível ser outra coisa. Quando a gente reluta essa personalidade, a gente esvazia e a gente deixa de ser a gente mesmo. Conheço inúmeros amigos artistas e até eu mesma que sou artista, mas exerço funções trabalhistas, funções de outras formas de ser remunerada, onde a arte é uma das habilidades que estão intrínsecas naquela atividade. Quando eu falava, e isso era interessante em mentoria até, eu falava para a pessoa: legal, você quer ser artista, então vamos desenvolver um projeto. Porque pelo menos eu, Marília, acredito que a gente precisa sofrer com aquilo que está dentro do nosso controle. Porque aquilo que não está dentro do nosso controle, a gente não deve sofrer, a gente deve encontrar caminhos do que está dentro do nosso controle. E ser artista, por muitas vezes, se a pessoa deseja muito desenvolver um projeto para ser remunerado e viver só da arte especificamente, ela tem dois caminhos: ou ela vai ter que entrar no projeto de alguém, ou ela vai ter que desenvolver o seu próprio projeto. E por muitas vezes essas pessoas, acredito que até mais de 50% das pessoas que a gente fazia mentoria e tudo mais, elas se frustravam. Porque na verdade elas queriam ser só ser artista e que alguém desenvolvesse o projeto para elas, que alguém produzisse, enfim. E aí eu digo hoje assim para você: ser artista é uma identidade de personalidade, de você ser no mundo. Quando a gente embute, dá esse carimbo de ser artista no mundo, a gente está falando de várias coisas. A gente está falando de uma pessoa inovadora, uma pessoa observadora, porque o artista, antes de falar, de fazer, ele observa, ele adquire informação, ele se aprofunda naquela situação, ele
ele tem uma bandeira específica em que ele acredita, ele tem uma identidade, uma assinatura como artista, que é aquele... Quando a gente olha a criação de alguém, a gente fala, nossa, é daquela pessoa. Então, isso tudo são algumas habilidades, algumas peculiaridades de personalidade como artista, que é o ser artista. E isso é uma coisa que não se compra, sabe? Que não se adquire, mas que se descobre. É algo vocacional. Ser artista é vocacional, é muito parecido com um sacerdote de qualquer religião, é uma vocação. Agora, você escolher viver disso, desta vocação, é algo que necessita de algumas questões. Necessita de você desenvolver habilidades de autogestão, por exemplo. E eu nem estou falando de um quê, nesse quê capitalista, mas eu estou falando de um quê de autogerir mesmo sua rotina, suas atividades, sabe? Para sair de um ponto A e ir para um ponto B. E aí você vai desenvolvendo dentro do que você acredita, dentro de um mercado mais comercial, dentro de um mercado mais anarquista, um mercado mais cult, dentro de várias esferas, de vários nichos que você pode desenvolver esse projeto. Agora, você também pode entrar no projeto de outra pessoa. Isso é viver de arte. Agora, ser artista, que é quando a frase diz que é impossível ser outra coisa, é quando você se identifica e você, às vezes não está diretamente trabalhando com arte ou projetos artísticos, mas você é artista na posição em que você está na sua vida. Se você é um professor artista. E pensa aí em professores que você sabe que eram professores artistas, que tem uma personalidade única, sabe? Quando a gente fala artista, a gente está falando isso, de alguém que se destaca. Tem muitos artistas que trabalham com arte, no sentido que não são artistas, por exemplo. E isso é bastante polêmico. A pessoa não é artista de alma, mas ela trabalha com arte. Várias. A gente pode falar de várias aqui e passa vários aqui na minha cabeça agora. Então, ser artista é uma coisa, trabalhar com arte é outra. Quando a gente junta é massa, mas quando você escolhe ser artista, você é artista em todo local que você está. Na sua rede de amigos, na sua função. Estava falando então do professor, imagina que é aquele que se destaca, é aquele que é inovador, é aquele que sempre tem uma assinatura dele, sabe? Uma identidade, um quezinho. O artista, o ser artista é aquele que consegue conduzir energias. Eu acho isso muito bonito de ser artista, por exemplo, de teatro, que é a minha arte principal, especificamente, que o artista de teatro, ele é um maestro de energias. Ele está ali à frente daquelas pessoas e ele vai conduzindo aquelas energias para desenvolver uma ideia, para abrir uma discussão mental. Que a pessoa, depois que sai da peça, é onde acontece a peça de teatro realmente, né? O que ela está levando. Porque enquanto ela está assistindo ali, ela está sendo conduzida, mas quando ela sai da peça, é o que reverbera. É a mesma coisa com qualquer arte. A gente ouve uma música, o que reverbera depois, são as moléculas que vibram e que ficam ali na gente. A gente vai num museu, é o que fica depois. A arte, eu já falei isso inúmeras vezes aqui, a arte ela não é o objeto final, mas ela é o invisível entre o que o artista pensou e executou e o objeto. Aí quando ele se conecta com a pessoa, é esse invisível que é a arte. Então, o ser artista, você pode ser artista em todas as funções da sua vida. Necessita de uma identificação. Mas por inúmeras vezes a gente briga com isso, né? Isso deixa de ser natural. Porque quando a gente se reconhece, isso se torna natural. É um dominó, sabe? É algo que vai acontecendo, é uma onda. É algo que acontece naturalmente. Eu sei que não é fácil ser artista. E eu sei que quando eu falo ser artista, na cabeça de cada um aqui surge uma imagem.
Eu não sei qual imagem surge na sua cabeça. Na minha, por exemplo, eu vivi isso, sei o que foi isso, que é viver de segunda a domingo, o ser artista no viver de arte, no palco. Sei as renúncias que eu tive que fazer, sei como meu corpo se comportava, como as pessoas em minha volta se comportavam, era uma escolha, N renúncias. Sei também o que é a ausência total do fazer arte especificamente, mas continuando sendo artista. Hoje, de alguma forma, eu tento equilibrar essa questão. Eu tento utilizar as minhas habilidades para outras necessidades do ser humano, de mundo, que eu sei que eu posso contribuir, e como eu consigo me expressar também artisticamente no fazer, sendo aqui no podcast, sendo escrevendo, sendo pensando roteiros, outras vertentes que eu tenho, que de alguma forma eu produzo para a arte. Esse equilíbrio, ele é saudável. Ele não, pelo menos para mim, não me adoece. Já vivi 100% o viver de arte, eu sei o que isso reverberou em mim, e o 100% a ausência, e o quanto isso faltou para mim. Mas perceba que em todos os momentos eu me identificava com o ser artista. Esses dias, onde que eu fui? Eu tinha ido comprar um computador. E aí eu tava na loja, ele tava fazendo meu cadastro, né? Ele perguntou: qual é a sua profissão? Essa pergunta sempre passa várias coisas na nossa cabeça, né? Eu posso falar minha profissão como ocupação atual, diretora de marketing. Eu posso falar como eu me identifico, que é o artista. Eu posso falar tantas coisas, né? Ou só o marketing, às vezes o diretor de marketing é uma posição, que as coisas mudam, são cíclicas. Mas perceba que essa é uma pergunta bastante filosófica para nós artistas, que em outras profissões as pessoas não conseguem ter essa profundidade. E eu acho isso mágico em ser artista, porque a gente leva essa bagagem para onde a gente for. Mas uma pessoa que ela, por exemplo, ela tá fazendo uma função e ela sai dessa função, ela deixa de ser aquilo. Mas o que ela é? Fica um vazio. A gente não tem esse vazio e não deve ter este vazio, porque esse vazio não existe. Mesmo que você não esteja atuando, você é artista e você precisa se identificar com isso. É impossível ser outra coisa. Então, se você se identifica, você assuma essa identidade e entenda qual é a sua bandeira. Bandeira é o que você carrega, sabe? O que você acredita, e todo artista tem essa bandeira, o que luta para, o que levanta, a sua identidade, a sua personalidade, o que te deixa, que mostra você ser você, sabe? A sua impressão digital de alma artística. E esses frescores, enfim, ser artista é muito lindo. Espero que esse episódio reverbere em você, assim como essa frase reverberou em mim durante a semana que eu ali e compartilhei até nos stories do Artcast, enfim. Me segue lá no Instagram, @artcastoficial. Vamos conversar. Eu converso com muitos de vocês lá no inbox. É muito legal conhecer a arte de vocês, conversar. É interessante saber quem tá do outro lado, sabe? Eu tô pretendendo fazer o Artcast em formato de vídeo. Às vezes, quem sabe, até ao vivo, umas lives, não sei. Mas pra ter uma carinha, talvez eu nunca fiz ele em formato de vídeo, quem sabe. Mas é isso. Um beijo e até a próxima.